Muito bom dia a todos. Hoje vemos já a semana a começar com muita volatilidade, com muita confiança e com isso então os índices a subir. Portanto, iniciamos esta semana com uma panóplia de notícias positivas que nos fazem ter então esta procura por risco. Em primeiro lugar, temos a questão do petróleo. Portanto, espera-se que dia 9 de abril Rússia e Arábia Saudita consigam chegar a um entendimento e, portanto, o petróleo continua a ser alvo de bastante procura, o que faz com que, obviamente, não exista toda uma estrutura negativa em torno de uma potencial continuação de queda no petróleo, que depois faça também os índices cair. Portanto, isso não está para já a acontecer. Petróleo bastante suportado, potencial para notícias positivas virem da reunião do dia 9 de abril e com isso vermos então uma procura maior pelo risco. E depois temos a questão, obviamente, do coronavírus, que é um dos grandes, se não o maior driver neste momento dos mercados. E vimos este fim de semana, finalmente, as coisas a abrandarem um pouco. Vimos os casos em Itália a reduzirem-se para mínimos, aliás, o número de mortes a reduzirem-se para mínimos de 16 de março. Vimos também Espanha e França a apresentarem também uma redução do número de mortos e em Nova Iorque, pela primeira vez, vimos o número de mortos não aumentar, mas sim, pela primeira vez, a diminuir. Ora, estes dois drivers, como nós temos vindo a assistir, portanto, têm sido os principais drivers do mercado, tanto a questão do petróleo como a questão do coronavírus. Neste momento, acabámos por ter este fim de semana duas notícias positivas, então, tanto na questão do petróleo como na questão do coronavírus e, portanto, vemos então os índices hoje a dispararem em alta, mercados asiáticos a subirem em torno de 4% durante a madrugada de hoje e a darem então um mote a uma subida também muito positiva por parte dos índices europeus. Futuros norte-americanos também seguem então em alta, obviamente a acompanhar aquilo que está a acontecer na Europa. Veremos então se as coisas vão continuar ou não. Ter muita atenção que estas notícias que saíram este fim de semana, que estão neste momento a suportar os índices, não quer dizer que seja para sempre que vamos ter estas notícias. Portanto, muito provavelmente vamos ter notícias negativas. Mais uma vez, alerto, não se deixem levar por estas subidas de curto prazo, porque eventualmente são aquilo que eu vos tenho dito, um bull trap. Eventualmente as más notícias vão continuar a vir, não tem necessariamente de ser em termos de número de mortos, mas na questão, por exemplo, do desemprego, e nós vamos ver quinta-feira dados de pedidos de subsídio de desemprego, provavelmente vão ser muito negativos também. Olhando então aqui para gráficos, notem como o SP500 acaba por estar ligeiramente aqui em recuperação durante esta segunda-feira, ainda sem conseguir quebrar, ou pelo menos vir testar esta última nossa zona de subida e, portanto, a fazer divergência, pode eventualmente ser aqui um falso máximo a querer ser feito e, eventualmente, mantermos a tendência de curto prazo. Em relação a dólar, vemos o euro-dólar a continuar as quedas. Portanto, hoje tivemos uma ligeira subida em alta, ele veio testar o 23,6% Fibonacci, mas já segue hoje então com uma vela vermelha. Veremos se irá continuar então o seu potencial de queda. Em termos dos mercados europeus, notem como o DAX hoje acabou por subir bastante na sua abertura, entretanto está agora a anular esta subida. O que é curioso é que não vemos para já a SP500 a cair desta maneira, mas na minha opinião vamos continuar a ver os índices bastante pressionados. Portanto, é tudo uma questão agora de perceber se eventualmente vamos ter de esperar pelos mercados americanos para voltar a assistir a uma queda ou não. Eu volto então às 2h15 para a abertura dos mercados americanos. Um abraço e até já.